Bom, eu vou trazer aqui hoje para todos, né, como se iniciou, a gente sempre se pergunta como iniciou a personalidade, como ela se estruturou na gente, né, como a gente adquiriu alguns comportamentos, temperamentos, forma de pensar, ah, vícios emocionais também, né, que a gente chama, tá? Então, assim, a gente tem sempre a sensação de que a gente está sempre distanciado de alguma coisa essencial para nós. A gente procura fora, né? Enfim, às vezes, como se tivesse a resposta fora de nós, né? Comprar um carro, viajar, e parece que tem algo falando dentro da gente que a gente não consegue ouvir, e é tão simples que a gente não nota, né? É tão simples, pessoal. Osho falava sobre isso aí, né? Enfim, a gente podia meditar lavando louça, varrendo a casa, enfim, né? Tá? Mas a essência ela é tão simples que a gente não se dá conta, a gente passa por ela e não percebe ela, né? Enfim. Então eu vou falar sobre a sensação que a gente tem, né, de estar distanciado dessa essência, né? E como ela surgiu. Enfim, então a gente vai estruturando uma memória no corpo, neste corpo onde a gente nasce, né? A gente vai vivenciando a nossa vida aqui e isso vai impactando, né? Algumas coisas vai influenciando a gente, outras não vai. Né? Então, eu posso passar por uma mesma situação que a guida e a guida passou batido aquilo ali, para ela não interferiu, né? Mas eu posso levar, né, para mim uma próxima vida ou ficar ainda, né, com aquele trauma. E por que isso acontece? Né? Enfim, então a gente fala de um eu condicionado também. Este eu condicionado, ele é um eu que vem, né, quem acreditar em reencarnação, a gente vem em várias vidas, né, enfim, em lugares diferentes, adquirindo culturas, né? E às vezes aquela cultura, a Annelise vai entrar depois, eu acho, né, no assunto. Então, aquela cultura, às vezes eu preciso vir naquela cultura para ter algum aprendizado naquele lugar, enfim, né? Então, tudo isso, nosso cérebro, ele vai, né, como se fosse um computador, ele vai gravando tudo que a gente vê, a gente sente, a gente olha, enfim, né? Tá? Então, ele vai gravando e vai se formando uma memória no corpo. Então, o Ricardo falou das doenças, né? A memória no corpo, o que, que é? O quanto impacta esse estresse, esses traumas, ou até mesmo alguma coisa alegre também pode, né? Enfim, a gente só se detém no que é negativo às vezes, né? Enfim, acaba focando mais nisso. E é isso que a gente vem entender, como iniciou a personalidade. Né? Deixa eu só passar aqui. Então, a gente chega aqui, pessoal, predisposto a desenvolver este eu condicionado. A gente chega também predisposto a desenvolver, a gente chama um aspecto divino. Né? Então, todos nós temos um aspecto divino. E a gente escolhe aquele aspecto divino para interagir aqui também, assim como a personalidade. Só que quando a gente chega neste corpo aqui, quando o bebezinho, enfim, né? O que vai acontecer? A gente percebe o ambiente, né, na barriga da mãe, a gente percebe o ambiente lá fora, né? Então, fala-se que vai, desde o terceiro mês, eu acho, né? Já vai ficando impregnado o que acontece fora e o que acontece dentro. Então, a gente tem que lidar com várias coisas, três coisas. O que eu trago de dentro, a alma, né, da barriga da mãe lá, o que está acontecendo fora, né, e o que o ambiente está cobrando de mim. Né? Então, tá lá na barriga da mamãe, nossa, mais um filho, nossa, para que minha filha? Né? Vai ter mais despesa, o bebê está escutando. Né? E isso vai criando uma memória, né, enquanto está desenvolvendo o sistema nervoso, enfim, né? Ele vai criando uma memória. Para uns bebês, tudo bem. Para outros bebês, nossa, não sou aceita. O que vai acontecer? Como é que eu vou fazer quando eu nascer? Porque quando a gente está na barriga, né, da mamãe ali, a gente tem uma noção de quem a gente é, de onde a gente veio, né? Uma leve noção do nosso aspecto divino, que é a essência, né? Enfim. Eu me lembro quando eu era pequena, né? Talvez vocês vão se reportar às infâncias de vocês ou alguma coisa assim. Eu me lembro que eu gostava de brincar com formiga. Eu olhava as formiguinhas, eu tinha um mundo ali. Para mim, é como se eu me conectasse com alguma coisa, né? Então, eu escolhi aquilo para me conectar com algo maior, né? Enfim, né? Tem gente que brincava, Ricardo brincava com algumas coisas que eu não vou dizer aqui o que é, mas enfim. Um barato. Né?
Então, o que vai acontecer? Então, a gente escolhe, porque quando a gente chega aqui, é tão estressante esse ambiente da essência, né, que eu digo, imagina Jesus vindo para cá agora, sem ter uma estrutura de personalidade. Nossa, o que ele ia fazer, né? Aliás, nem o corpo ia aguentar, né, a luz de Jesus. Enfim. Mas a gente chega aqui também com uma pequena noção desse aspecto divino nosso. Né? E conforme eu vou me identificando com o ambiente, me identificando com aquilo que eu estou ouvindo lá dentro da barriga da mãe, me identificando com aquilo que está fora de mim, ao mesmo tempo eu tenho que lidar com aquilo que eu trago. Pessoal, é uma bagagem, né? Então a gente fica... E quando a gente nasce, a alma, né, vem ao mundo, a primeira coisa a gente leva um tapa na bunda. Né? Enfim, tá? Chegou, né, pessoal? Não. Então, para a alma, mesmo que ela não tenha vivido um ambiente de trauma, ela não tenha um ambiente negativo, é aquele quartinho de bebê todo acolhido, não sei o quê. Para a alma sempre é como se não pudesse confiar, porque ela vem de um lugar seguro. Primeiro está na barriga da mãe. Né? Aparentemente, se não tem violência externa, né, é um lugar seguro. Enfim. Então, quando ela chega aqui, ela tem a sensação de que, nossa, eu preciso entender onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, né? Enfim. E o bebê começa a sentir, pessoal, a única coisa que ele tem de comunicação com o ambiente são as sensações. Ele não fala, né? O bebê não, o bebezinho não fala, ele só chora, né? Enfim, mexe com o corpinho, a gente vai entendendo, a gente vai entender essa linguagem corporal do bebê, né? Mas a alma que está ali dentro, ela vai tentar se comunicar. E ela se comunica com esse ambiente também. E ela percebe o ambiente também. Né? Então, o que vai ocorrer dentro dela, né? Quando ela nasce, ela percebe, nossa, será que eu vou ser aceito por aquele ambiente ali? Eu tenho uma noção de quem eu sou, né? Um pouquinho de onde eu vim, né? Enfim, se a gente não vier do umbral direto, né? Enfim, mas é mais difícil, né? Se vier no umbral direto, mas mesmo assim, a gente é ajudado pelos mentores, né? Enfim. Mas eu tenho a noção de quem realmente eu sou ali, essa essência divina minha. E ela vai eu vou me distanciando porque a alma fica preocupada com esse estresse que ela tem que lidar fora, né? Que é o quê? Né? O que o ambiente pensa de mim, o que eu penso do ambiente, enfim. E o que eu tenho dentro de mim, que eu trouxe para tratar, para cuidar, para curar, para manifestar, né? Meu lado melhor, meu lado mais, né, fluídico, enfim. E o que vai ocorrer? Ela tem sensações. Né? Então, a sensação a gente chama dos 5 sentidos. Então, a alma vai usar os sentidos, pessoal. Para quê? Para se comunicar, para entender o ambiente. Eu não sei falar ainda, mas eu preciso entender o ambiente pelos meus 5 sentidos. Este é um dos motivos que a gente tem desenvolvendo os 5 sentidos. Para quê? Para mim poder interagir com esse ambiente. Tá? E sentir o que eu estou sentindo. Então, eu vou perceber se o meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô, todo mundo gosta de mim ou não gosta de mim. Né? Eu vou perceber quando se aproxima. Eu sinto a aura. Não tem aquele bebezinho quando... Ai, a tia, não sei o quê. O bebezinho, ai, chora. Não... Ai, não sei, ele sempre vai com a avó, mas... Né? Algum motivo tem. Ou tu tá com uma energia, né? Enfim, que tá repelindo. Ou tem uma energia que já é de outras vidas, né? Enfim, foi aquela tia que fez eu fazer faxina em outra vida. Enfim, eu fui uma escrava para aquela tia. Não sei, qualquer coisa pode... Né? E eu chego perto dela, ai, que bonitinha, né? E ela, enfim, pode ocorrer isso aí. A gente não sabe. E o bebê vai se comunicar, né, pelos 5 sentidos, pessoal. Tá? E o que acontece com a nossa personalidade, né? Enfim, a gente escolhe o oposto que a gente é. Exatamente o oposto. Se eu sou um ser amoroso, não sei o quê, né? Enfim, eu vou escolher, às vezes, desenvolver um oposto de mim. Né? O oposto dessa essência. Eu posso escolher ser um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais defensivo, desconfiado, né? Enfim, porque eu preciso me precaver em relação àquele ambiente. Né? Tá? Então, um exemplo que eu gosto de dar muito, assim, é falar do, né, enfim, todo mundo tem, o medroso, né? Então, o traço medroso, na verdade,
ele se precaver em relação ao ambiente, porque ele sempre tem uma expectativa negativa da situação, né? Ou ele nunca acredita que alguém ame ele. Por quê? Né? Porque ele acredita que na infância desse bebê, dessa alma, enfim, né? Então, dar um exemplo, um pai alcoólatra, ou uma mãe descompensada, enfim, chega ali e aí um dia o pai diz que ama, ai, meu filhinho, nossa, né? Guida, que a Guida do domingo. Guida, ai, que bonitinha, Guida, não sei o quê. No outro dia ele chega bêbado e bate na Guida. Aí, o que a alma vai fazer, pessoal? O que o espírito vai fazer, a criança ali, né? Tá? Ela vai começar a se precaver. Ela vai usar os sentidos. Então, já ouvi aquela pessoa assim, nossa, se a minha mãe e meu pai entram na porta, eu sei que ele já entrou lá embaixo. Eu sinto a aura, né? Por quê? É uma pessoa que ela está se precavendo, né, com o estado de ânimo do outro, do pai. Porque ele precisa perceber se aquele dia o pai vai amar, se aquele dia o pai vai castigar ou vai bater, né? Então, quando ele sente a aura negativa, ele se encolhe, né? E se ele sente, ele se abre. Então, é um adulto, pessoal, que lá adiante, nas relações, ele nunca vai acreditar se alguém diz assim, olha, eu te amo, meu amor, não sei o quê. Para ela, né, como tem impresso nela que há uma instabilidade emocional da pessoa que mais deveria amar essa criança, são os pais, a quem eu posso confiar? Aí ela cresce pensando, não acredito no meu esposo, no meu marido, no meu, sei lá, no meu noivo, né? Não acredito em alguém que diz, oh, bacana, né? Por quê? Eu vou esperar se ele muda, né? De estado de ânimo, de temperamento, né? Porque eu tenho uma memória de quê? De que eu não posso confiar nem na pessoa que eu amo. Que a primeira figura que nós temos, né? Quando nascemos, é os nossos pais. E a alma, na sua essência, ela, enfim, a gente sempre acredita que os pais é um vínculo para algo maior, né? Então a gente diz pai, mãe, né? Filho, Espírito Santo. Então a gente acredita que aquele pai, aquela mãe, ela vai ser um vínculo com algo maior. Só que aquele pai, aquela mãe também se distanciaram da sua essência. Eles também criaram uma couraça, um ego, enfim. E o que aconteceu? Então, eles também não estão se comunicando mais. Então, a criança, bebê, a alma, ainda que não está pertinho ainda da sua lembrança dos seus aspectos divinos, o que ocorre? Ela tem uma sensação de que aquele pai, aquela mãe vai se comunicar com ela com o seu aspecto divino. Só que não tem nada ali, pessoal. Por quê? Né? O pai já teve que trabalhar, já teve que pagar casa, já teve não sei o quê, a mãe, nananana, criou uma coraça. E a comunicação não acontece, pessoal. Por quê? E aí o bebê ou a criança resolve o quê? Vai criando as couraças. Eu preciso me proteger, eu preciso desenvolver uma personalidade, né? Muitas vezes eu preciso agradar o ambiente, agradar o, né, pai, mãe, e eu escolho exatamente o oposto do que eu sou, né? Então, a gente acaba estruturando isso aí. Eu levo para outra vida, pessoal, né? Nesse HDzinho aí, a gente chama aqui o cérebro é um computador, né? E aí o corpo morre, eu levo para um corpo mental que fica em algum lugar, né? A gente chama nuvem hoje, né? Não sei se é nuvem, né? Vai para a nuvem, né? Esse corpo mental. Quando eu vou reencarnar novamente, é acoplado aquilo ali, e eu fico pensando sempre da mesma maneira, numa outra vida, num outro lugar, nananana, enfim. E acabo repetindo situações, né? Em lugares diferentes, mas repito tudo novamente. Por quê? Aquilo não, né, aquela fixação mental, aquele vício emocional que eu tinha, eu não curei, né, eu não trabalhei, né, enfim. Hoje em dia que a gente tem isso aí, né? Antigamente, no nosso tempo, né, enfim, a gente não tinha a depressão, era coisa de, né, vai trabalhar que passa, né? Vai vai limpar a casa, não tem o que fazer, né? Enfim. Então, e aí, e claro, né, a gente acaba engolindo tudo, né? Essa criança interior fica suprimida, né? Tá?
E na vida adulta, essa criança se manifesta, pessoal. Só que ela se manifesta de um jeito diferente. Ela não vem com o seu aspecto divino. Ela vem com o seu ladinho sombra, entendeu? Porque ela foi tão reprimida ali, né? Enfim, que ela acaba desenvolvendo na vida adulta. Sabe aquela coisinha errada que a gente faz? Nossa, vontade de me vingar, vontade de não sei o quê, né? Enfim, aí aquela criança vai se manifestar ali adiante, né? Então, a gente identificando essa criança, a gente acaba também acolhendo ela novamente, entendendo o que ela precisa, né? Enfim, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, porque no curso a gente vai dar. Assim. Bom, então, a sessão que a gente tem, né, quando o bebê ainda, que tudo é unidade, pessoal, né? Tudo está unido, né? Eu não sei se vocês têm a sensação de quando o bebê, né? Mas, ou lembram, enfim, disso, mas parece que tudo tem uma unicidade. Eu não sei se o bebê, se a Guida é separada de mim, eu só sinto, pessoal. Eu só tenho 5 sentidos para me comunicar, né? Não sei se meu pai, né, enfim, ele já foi meu pai também, né, mas enfim. Se meu pai parece que, eu espero que eu esteja, tá, que tenha sido tudo uma unidade. Né? A pessoa no seu aspecto divino, ela deseja isso, né? Porque ela tem uma lembrança maior ainda, assim, tá fresquinho, né? Enfim, tá? Então, a gente vai desenvolver esses 5 sentidos que são somáticos. Por que somático? Porque ele somatiza no corpo, né? Tudo é somatizado no nosso corpo, tá? Então, o instinto de sobrevivência entra em cena. O que que é? Eu preciso sobreviver, que nem eu falei antes, né? A alma sente para sobreviver ali naquele ambiente, tá? Então a gente se desliga novamente da essência espiritual. Pum. Virei tapinha na bunda. Nossa, onde é que eu tô? Tô no hospital, frio, o médico não sei do que, aí, né? E tem muita gente que reclama hoje de momentos de parto, né? Hoje fala de parto humanizado, né? Enfim, então tem muita gente que reclama de enfermeiras, de médicos, né? Que não entende esse momento aí. Enfim. Então, a gente desliga novamente, pessoal. Quando é que eu sei que eu estou na minha criança interior, ou estou na minha essência, né? Pessoal, se alguém lembra, assim, eu vou falar do meu tempo, tá? Se alguém lembra que andava de carrinho de corrimão, ombro abaixo, que subia numa árvore, né? Enfim, né? Enfim. Então, aquele momento que você tem uma sensação aqui, aqui e aqui, tá? A gente tem 3 sentidos, né? Ação, pensamento e sentimento. Então, esses 3 sentidos têm que estar em concordância. Um desses 3 sentidos está em deficiência, pessoal. É certo, né? Que a gente está em deficiência em um desses sentidos. Para poder interagir aqui, ter uma ação consciente, um pensamento consciente e um sentimento consciente. Né? Então, fica, né? Tem que se puxar, né? Enfim. Tá? Então, essa questão de se desligar da essência, sabe aquela vozinha assim, o que meu eu mais amoroso, íntegro, faria neste momento? Senti aqui, pensei, senti. Nossa, é isso. Mas o que a gente faz para agradar o ambiente? A gente faz o contrário, né? Não vou lá, né? Porque o ambiente exige da gente, enfim, a gente acaba... Então, escutar essa voz interior, às vezes é o mais difícil, mas quando a gente consegue parar, sentir, a gente sabe, o corpo fala, pessoal. E o corpo, ele é somático, lembra, né? Então, o corpo, às vezes, fica doente, fica com uma dor de cabeça, ele está avisando que não é para te fazer aquilo, né? Pode acontecer. Ouvir o corpo também, né? 70% do nosso corpo é água, e a água é catalisador da energia, então ela sente, né? Enfim, tá? Bom, então, reconhecendo nossas memórias, eu falei do olfato, né? Tá? Então, às vezes tem pessoas que têm problemas com cheiro, né? O adulto, seja assim, de repente, será que o cheiro da mãe foi gostoso para mim? Sabe aquele bebezinho que bota ali, sabe? Ele não vai, alguma coisa tem, né? Enfim, tá? Será que eu consegui? A pessoa vai desenvolver algum problema com cheiro, com olfato, sentir o cheiro do outro, sentir o cheiro do ambiente, enfim. Será que tinha uma higiene naquele ambiente? Será que eu senti que a minha mãe era higiênica, né? Vou falar aqui
virginianos, né? A higiene, né? Enfim, que é uma questão que a alma veio, talvez, enfim, né, para trabalhar alguma coisa assim. O olhar, pessoal, o olhar é pelo olhar que a gente sente energia, né? Que entra como outra pessoa pensa da gente. Será que quando eu nasci, né, a minha mãe me olhou com amorosidade, me olhou com alguma reprovação? Nossa, será que eu vou conseguir cuidar desse bebê? Nossa. Ah, será que eu me senti acolhido? Né? Então, são pessoas que na vida adulta, elas podem ter dificuldade de olhar no olho. Às vezes nem é porque a pessoa é falsa, pessoal. Porque ela tem uma dificuldade de como se olhasse no olho dela, olhasse no íntimo dela. Nossa, eu não me aceito. Eu fui rejeitada, eu não fui aceita, né? Enfim, às vezes não quer dizer que a pessoa é falsa, tá? Que eu já não olha no olho, né? Enfim, tá? Não tem que ver quando é um momento e quando é outro, tá? E o paladar, pessoal. O paladar, se a gente gosta de alguma coisa, não gosta. Tá? Então, o paladar desenvolve o quê? O que expressamos, o que vem de dentro de nós. Né? Então, se eu não me senti acolhida, não me senti olhada pela minha mãe, né? Enfim, acolhida pelo olhar, pessoal. Tá? E eu posso sentir, nossa, eu não gosto disso. Então, são pessoas que têm problema de alimentação, né? Ou pode ter compulsão alimentar, ou pode ter, sei lá, as pessoas só comem comida monocromática, né? Então, tem alguma coisa a ver com a comida, com aquilo que eu coloco aqui dentro, aquilo que eu, né, me expresso para fora. Né? Tá? Bom, a audição, pessoal, tudo que entra nos ouvidos, as palavras pronunciadas, né? Lembra que lá, quando bebê, né, na barriga da mãe ainda, a gente ouve tudo, né? Tá? Então, desde ali, a gente está ouvindo ali tudo que está acontecendo no ambiente. Uma palavra maldita, né? Não é palavra maldita, é mal falada, tá? Uma palavra ruim, negativa. Viu? Ah, mais um para te sentar. Nananã, né? A criança está ouvindo. E o que ela vai entender? Se aquela alma ela já traz um sentimento de culpa, de que ela vai ser um peso, né? Ela traz uma estrutura com ela. Lembra do eu condicionado? Ela vai pensar: nossa, eu vou nascer aqui, eu vou ser um peso para meus pais, um peso. Eu não vou pedir nada, né? Já tem aquele outro que é pedichão, né? Tá? Enfim, ah, não, tô nem aí, eu vou ser o pedichão da turma aqui, né? Enfim, tá? Então, essas palavras também, palavras ásperas, né? Então, às vezes, o que a gente pode fazer? Né? Para reprogramar essas memórias, né? Um exemplo, da comida, voltando ali, né? É comer comidas que me são agradáveis. Né? Porque às vezes a gente pode pegar pais que comiam qualquer coisa na gravidez, né? Chips, Coca-Cola, né? Vinho, cerveja, né? Enfim, aí, sabe? Enfim. Então, às vezes é reprogramar o jeito de comer, comer coisas que são gostosas para nós, né? E na audição, pessoal, colocar músicas, meditação, músicas que são agradáveis aos ouvidos. Porque a gente sabe que, lembra que o cérebro, ele ah, é como se fosse um gravadorzinho, né? Enfim, ele grava tudo, né? E eu posso reprogramar. A gente fala da fita cassete, né? Fita cassete a gente passava ali e reprogramava tudo, né? Pessoal, nossa, vou dizer que eu tô lá no tempo do... Mas, enfim, tu reprograma tudo. Então, a gente pode reprogramar esse cérebro. Então, com músicas mais agradáveis, nossos ouvidos, né? Isso traz uma sensação. Lembra que a gente está aqui pelos sentidos também. Tá? É uma maneira de reprogramar essas memórias, né? A gente tem um contato, que é o tato, né? Se ele foi negado este contato, né? Esse tato, desde a barriga da mãe, né? A minha mãe não passava a mão, ou quando o bebezinho, né? Enfim, não tinha um contato físico, né? O que pode acontecer? A criança vai ter dificuldade de receber alguma coisa. Ou vou tocar nela, ai, nossa, né? Não consigo, né? Enfim, tá? Então é a questão do tato. Então, o máximo que a gente pode fazer com as pessoas é aos pouquinhos, né? Oi, tudo bem, Guida? Só fazer isso aqui nas costas dela. Aos pouquinhos ela vai se adaptando ao tato, né? Ao contato. Porque lá na gravidez, ou naquele ambiente, ela não sentiu tanto esse contato. Não foi trabalhado isso nela, enfim. Tá? Bom,
criando novos sentimentos e pensamentos. Como faço, né, pessoal? Criar novos sentimentos e pensamentos, né? Enfim. E a terapia floral, ela faz isso, né? Então, eu gosto muito. Pessoal, é incrível. Ser eu mesmo do Alasca. Quem tomar ela, nossa, tomar esse floral, é um composto do Alasca. Ele vai fazer com que você se conecte com a tua essência, tá? Mas, um detalhe. Primeiro, vai vir aquela criança malvadinha, tá? Aquela criança, assim, lembra? Que quando a gente, aquela criança, ela foi suprimida, né? Então, ela estava de castigo há muitos anos, há muito tempo, muitas décadas, muitas vidas, né? Tu solta ela, o que a criança faz quando tu bota ela de castigo? Ela sai correndo, né? E vai derrubando isso, vai derrubando aquilo. E é assim que a nossa criança interior vai fazer, quando você vai soltar ela de um momento, tá? Eu tenho uma experiência de uma amiga minha que está tomando, assim, nossa, Cris, né? É sagitariana, tá? Ela assim, Cris, estou falando coisa que eu nunca, quando eu vi, eu falei, né? Falei, né? Então, de primeiro momento, vem aquilo tudo que estava fechado, estava trancado, né? Tá? E depois suaviza, tá? Você sente a sensação da nossa criança. Quem sou eu de verdade, né? Enfim, que tem uma essência que eu gosto bastante, que é uma essência que ela faz te conectar com a natureza, com o verde, com os devas, né? Enfim, então tu tem uma sensação de que a criança não brincava com os amiguinhos invisíveis, não brincava com a formiguinha, não brincava com a folhinha, não brincava com não sei o quê, com a pedrinha, né? A gente falava, não sei, com pedra, com qualquer coisa a gente brincava, né? Enfim, tá? A gente sentia uma conexão com aquilo. Então, ser o mesmo vai fazer você se conectar com alguma coisa aí dentro dessa criança, né? Tá? E a Baby Blue Yes, ela faz uma reconexão, né? E ela quebra as couraças da criança. Né? Ela vai quebrando e vai dizer, nossa, agora eu posso confiar, pessoal. Lembra quando a gente chega aqui e a gente não confia? Mesmo que a gente tenha sido recebido com um quartinho bonitinho, com tudo, né? Avó, pai, mãe, tudo, oh, nossa. Né? Alguma coisa eu trago, né, do meu eu e já vou transferindo para o ambiente também. E outra coisa interessante que também ocorre, né, que às vezes quando a gente está ali ainda, a alma bebê, criança, né, ela passa para fora este eu condicionado, ela como se fosse um campo, né, energético. Ela passa para fora esse condicionamento. Então, vou dar um exemplo. Uma família de 5 filhos, né? A mãe está sempre lavando a louça, o pai está trabalhando fora, né? E cada filho tem um eu condicionado, uma personalidade, uma característica. E aí, assim, eu, Cris, vamos supor, eu tenho uma característica de ser magoada, triste, abandonada. Outro tem uma característica, nossa, minha mãe está sempre trabalhando, que bom, assim ela não me incomoda. O outro, não. Então, cada um tem um filtro cognitivo aqui. Né? Ah, mas eu criei todo mundo igual. Pode criar, não, mas como cada criança percebeu essa mãe, foi de um modo diferente. Né? Então, a criança, às vezes, transfere para fora o seu medo, as suas inseguranças, e a mãe sente também. Aí, o que a mãe faz? A mãe é um espelho. Né? Então, a minha mãe... Ah, não tenho tempo, minha filha. Eu tenho que lavar a louça. Mas ela traz uma característica. Ah, eu quero ficar com a mãe, eu quero... E ela entende, nossa, sabe aquela pessoa assim, ai, parece que vai grudar em mim, né? Aquela criança grudenta, né? Enfim, ai, parece que vai... Aí que eu vou lavar a louça. Porque a mãe identifica naquela criança que ela é aquela criança carente, que vai, né, se grudar, quer mamar, quer não sei o que é isso. Vai sugando, vai sugando, vai sugando. E ela diz que vai lavar a louça. E ela, por sua vez, reforça o que ela veio curar. Minha mãe não me ama, minha mãe não me quer. Então, cada um passa representando o seu papel, né? Enfim. Mas por que que isso acontece, pessoal? Porque todos nós estamos aqui longe da nossa essência, longe desse aspecto divino, tá? Porque todos criamos uma couraça. Então, nos comunicamos através do ego, né? E pouco através da essência. Às vezes acontece, pessoal. A essência ela é tão sutil, que ela é tão simples, que às vezes ela está ali falando com a gente no dia a dia, a gente não percebe. Ela, olha, eu estou aqui, pessoal. Então, o objetivo do trabalho, né, hoje, tanto da Annelise, falando, né, e aí a gente vai falar sobre essas interferências energéticas, né, que daí começam as interferências energéticas, né, enfim. Né,
dificuldade de evoluir, de dar um passo, o Ricardo vai falar, e o Luiz vai falar sobre mapa, né? Enfim, as casas, onde eu me encontro, o nosso GPS também, pessoal. O mapa astral, pessoal, é o nosso GPS. Ah, se eu tivesse o manualzinho do meu filho. Mapa astral, tá? É uma noção de como essa pessoa chegou aqui, né? Como essa alma chegou aqui, né? Enfim, então, pessoal, eu posso passar, se querem anotar o floral, podem mandar fazer. Experimente, pessoal, seja um cientista de si mesmo, tá? Não tenham medo da criança interior. O que eu ia falar? Passar a... O Ricardo. Já estava gostando aí, descansando. Tá. Pessoal, eu fiz mais rápido. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu pegar isso aqui que fica mais fácil, eu vou ter que me virar para áudio bom. Bom, então a Cris então acabou de passar para vocês como é que, explicando para vocês, como é que começou então essa desconexão, né? Quando, a partir de quando nós começamos a nos desconectar da luz? A gente chama de luz, né? Então a gente sabe que todos nós não somos o que pensamos ser, a gente sabe disso, né? A gente pensa que a gente que eu sou o Ricardo. Vocês olhando para mim, vocês acham que eu sou o Ricardo, mas eu não sou o Ricardo. Eu não sou homem também não sou mulher, não se assustem, né? Eu não sou nada porque eu sou, na verdade, uma alma. E a alma não tem cor, não tem sexo, não tem nome, não tem nada. Então, só para a gente poder entender esse processo, por quê? Porque a gente, quando nasce, e a Cris já vem trouxe para nós aí, a gente vai entrando numa hora ilusão da nossa vida, porque pequenininho ainda, aquele bebezinho, começa a escutar: ai, meu filhinho querido. Opa, eu sou filhinho, eu sou homem, sou menino. Minha filhinha querida. Ah, eu sou uma menina. Eu sou a filhinha. Aí essa é minha mamãe, esse é meu papai, esse é minha vovó. E a gente vai entrando nessa grande ilusão. Mas nada disso é a verdade. Isso aqui é ilusão. Né? Como é o nome daquele filme? Aquele filme das ilusões, como é que é o nome? Matrix. Obrigado, Cris. Então a gente está dentro de uma Matrix aqui, na verdade. Né? E a gente tem que sair da Matrix agora. Começando a sair agora fora da Matrix, para a gente poder se descobrir novamente. O que devemos fazer para a reconexão espiritual? Né? O que devemos fazer? Porque, na verdade, isso aqui é uma carcaça que vai embora, mas nós não vamos embora. Nós somos permanentes, nós almas. Né? A diferença de alma e espírito não tem mais o corpo físico. Alma é porque tem o corpo físico. Essa é a diferença, é só didático, tá? Só didático, mas a essência é a mesma. Então, como é que nós vamos fazer então para a gente poder ter essa coragem para mudar e fazer a conexão espiritual novamente, né? Então eu vou começar aqui porque o que eu vou falar para vocês aqui são questões mais terrestres, vamos botar assim, aqui da Terra mesmo, terra, né? Questões psicológicas, questões que a gente precisa parar a pensar para poder nos impulsionar para frente. Porque se a gente não sabe fazer, não tem esse mecanismo, e não sabe, ou tem essa ferramenta e não sabe como usá-la, então nós vamos ter que usar isso aí o melhor possível para podermos dar esse impulsionamento na nossa vida aí. Então, olha só, coragem para mudar, o que quer dizer? Mudar o nosso caminho, entrar numa nova estrada, né? Nos impulsionar para frente. Então, coragem para mudar e fazer a reconexão, né? A reconexão espiritual, que é o caminho contrário agora do que a Cris nos mostrou, né? O que não está passando aqui, Cris?
Então, para todos aqueles que aspiram a obter o sucesso em busca da felicidade, até melhor ler por aqui mesmo, porque em busca da felicidade, nós todos temos que pensar assim, esse universo que nós vivemos, não estamos aqui dentro da Terra só, nós estamos ligados em todo um universo. E esse grande universo sempre vai conspirar a nosso favor. Lembrando que tudo aquilo que nós fazemos, nós geramos uma tal energia, que hoje a gente chama essa energia de campo áurico. Todos já ouviram falar aqui, né? Campo áurico. É uma energia que tem cor. E o universo enxerga essa frequência. Porque a cor é energia. E ela enxerga, então, a cor. Conforme a cor que eu tenho, se eu tinha essa mesma cor no início da minha vida, opa, o universo vai dizer, o Ricardo não está evoluindo, o Ricardo não está mudando. Agora, se eu mudei o meu campo áurico, eu mudei a minha frequência, tenho mais conhecimento, entrando já num caminho para a busca da felicidade, pronto, o meu campo áurico mudou, todo o universo me enxerga desta forma. As pessoas aqui, muito raras as pessoas vão me enxergar dessa forma, mas vão sentir a minha presença assim. Eu chegando perto delas aqui, elas podem sentir uma repulsão por mim ou sentir uma energia agradável, né? Cada um vai ter um sentimento, como a Cris já tinha falado ali, mas o universo não. O universo diz assim, o Ricardo merece, ele mudou a frequência dele. Ele está num processo de mudança, entrou no caminho certo. Não, o Ricardo não merece. Isso é que é merecimento. Quando a gente fala em merecimento aqui na Terra, não é o mesmo merecimento que a mãe e o pai diz para nós, tu não merece. Não merece porque tu não estudou, não merece porque tu não ajudou a mãe a lavar a louça, enfim, não é esse merecimento. O universo fala em merecimento através da mudança da cor áurica. De forma que possamos então construir internamente e externamente através da elucidação. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Estamos entrando num processo de elucidação. Nós vamos, no finalzinho, quando eu terminar essa minha parte aqui, né, vocês já vão se sentir um pouquinho melhores, porque vocês vão poder olhar para cá e escutar o que eu estou falando e dizer, nossa, graças a Deus, eu já estou nesse processo aí. Puxa, já estou num caminho legal. Vou conseguir alcançar meus objetivos. Porque nós só alcançamos objetivos se nós somos honestos. Não estou falando honesto com a pessoa lá, não. Honesto com nós mesmos. Nós temos que ser honestos. E quando eu sou honesto comigo mesmo, eu sou honesto com todos. Se eu sou feliz, eu transmito felicidade para todos também. Se eu amo, eu transmito o meu amor para todos. Todos sentem o meu amor. Não adianta você querer dar amor se você não tem isso dentro de você. Então você tem que entrar no processo de mudança através da elucidação. Então, o conhecimento. Se nós não começarmos desde pequenininho, como a Cris diz, aprendendo com amor ou com a dor, nós não chegamos onde estamos. A gente já sabe, já escutou isso várias vezes. Porque dentro desse nosso universo, dentro desse mundo, que funciona mais ou menos assim, assim não, não com esse aqui. Nossa, Cris. Esse aqui. O nosso mundo, gente, ele é mais ou menos assim, ó. A gente começa entre dois pontos. Normalmente começamos entre dois pontos, tá? Ó, 2 pontos. Para chegar nesse ponto aqui, que é o ponto evolutivo. Então eu começo com amor e eu começo então só com a dor. Vou sofrer consequências? Vou. Com a dor? Vou. Mas com amor ou com a dor, você vai chegar aqui. Não tem como fugir. Porque o nosso maior objetivo aqui é um dia sair do planeta. Para passar, então, nas próximas fases acima,
que é a primeira aqui, ó, é angelical. Sermos um anjo, para aí sim proteger o que esses anjos que estão em nossa volta aqui, em minha também, me protegendo também, me intuindo, né, me ajudando, porque eles sabem qual o meu objetivo. Meu objetivo é ser um ser transmissor. Não só receptor, mas transmissor. Eu transmito tudo de bom para as pessoas evoluírem também. O que eu aprendo, eu passo. O que eu aprendo, eu passo. É isso que vocês estão fazendo aqui. Com certeza, no mínimo, para um filho, para uma filha, para o esposo, para a esposa, né? Para os primos, parentes, amigos, vocês vão passar alguma coisa. Dá para entender assim? Então, isso é que é legal. Mas tem pessoas aí fora que são puramente receptores. Guardam para si. Não divide nada com ninguém. Guarda para si. E guardando para si, não consegue aproveitar. Porque só aproveita quando você consegue botar para fora. Sinalizando o quê? Para o universo que você está dividindo. Porque se você guardar, você vai morrer com isso. E você não vai levar junto. Isso que é o pior. Vai ter que voltar de novo e aprender de novo. Funciona assim, infelizmente. Esse sucesso que a gente tanto quer e tanto procura, somente poderá ser atingido quando passamos a nos conhecer. Aqui todos se conhecem? Aqui todos aqui se conhecem? Você acha que sim, né? Ah, agora tu falou exatamente o que eu queria que dissesse. A gente acha que sim. Às vezes eu não me conheço daqui a pouco. Ah, mas não, eu não faria isso. Eu não estou fazendo isso agora. Uhum. Entendeu? Então, é isso mesmo. A gente, assim, ó, quando a gente passa a nos conhecer, mas autêntico mesmo, autenticamente, né? Nos conhecer no bom sentido, né? Olhar para nós, fazer para nós, né? Nós crescermos, nós evoluirmos. Mas alguém pode se perguntar assim, mas Ricardo, não é egoísmo teu? Não. Não pelo seguinte, porque se um dia, se eu aqui na Terra, não tem gente que caminha assim já, ó, caminha assim, ó, de tanto que ajuda os outros, carrega nas costas tudo ajudando os outros assim, ó. Não conhecem gente assim? Pois é. Aí o que acontece com essa pessoa? Não estou falando nada de ruim, não é ruim, tá tudo bem, entendeu? Só que o problema é outro. O problema é que quando chegar lá em cima, como um espírito, daí já sabe o que é espírito e alma, né? Chegar lá em cima como espírito, vai dar de cara com quem? Com Jesus, vamos botar. Qualquer ser de luz lá. Com Jesus. E Jesus vai perguntar assim, me diz uma coisa, Luiz, o que tu fez lá na Terra? Ah, eu ajudei esse, ajudei meu filho, meu irmão, minha mãe, meu tio, meu pai, todos meus amigos, eu ajudei todo mundo, Jesus. Eu mereço entrar aqui. Aí, não, mas eu não estou perguntando o que tu fez para os outros, eu estou perguntando o que tu fez para ti. Ah, para mim? Ah, Jesus, não deu tempo. Não deu tempo de me ajudar ou fazer para mim, porque como é que eu vou ajudar todo mundo e ajudar a mim também? Não posso, não tive tempo. Então eu sinto muito, Luiz. Tu vai ter que voltar para a Terra. E outra, pior, tu vai ter que começar tudo de novo. Ah, e outra, para te melhorar um pouquinho, tá? Em piores condições do que tu tinha antes. Então, sabe, eu digo, não, só um pouquinho. Então, não estou falando egoisticamente. Primeiro, você. Você não tem que estar com saúde? Tem. Então, cuida da tua saúde, porque tu, com saúde, consegue ajudar o outro. Você não tem que trabalhar e trazer teu dinheiro para casa e comprar tuas coisas? Tem. Comprou, sobrou? Aí sim vai ajudar alguém. Do contrário, não, eu não tenho. Eu estou fazendo primeiro para mim. Eu tenho que estar bem comigo mesmo para poder ajudar o próximo. E assim por diante. Então, a gente tem que caminhar assim. E não assim. Tá? Não estou reclamando da pessoa que caminha assim, não estou nem falando mal da pessoa que caminha assim. Não é isso. Eu só estou dizendo assim, ó, através da elucidação anterior que eu falei, né? Conhecer a vida como ela só. Saber por que ela nos programa assim. Por que a vida nos trata assim, né?
Será que, quando eu fico doente, por exemplo, será que Deus é mau? Deus é ruim? O que vocês acham? Deus é ruim porque eu fiquei doente? O que tem que ver Deus com a minha doença? Ah, mas como é que ele deixou? Eu sou tão bom, eu sou tão bom, eu sou tão legal para as pessoas, eu sou carinhoso, eu faço tudo para os outros. Por que Deus me deixou ficar doente assim? E o meu merecimento? Não tem nada a ver, a pessoa não está elucidada, não tem o conhecimento, né? Porque quem promove o nosso caminho, a nossa felicidade, é só nós. Porque a pessoa esqueceu que existe uma coisa chamada o quê? Para fazer isso? Livre-arbítrio. Tu vai fazer isso, tu vai fazer isso. Tu tá no caminho certo, tu não sabe. Mas para ela tá. Vamos supor. Mas não tá, porque não tem elucidação, ela não tem conhecimento, ela não sabe exatamente que caminho a caminhar, está caminhando. Então o que acontece? A pessoa acaba fazendo exatamente o que a mãe fazia, o pai fazia, a avó fazia, o avô fazia. Exatamente, se você olhar a pessoa, alguém da família já fazia exatamente igual. E é mais fácil entrarmos num caminho, né, que já existe, que já está pronto, do que você fazer o seu próprio caminho. Crescer, mudar, fazer do jeito que você quer, tendo o seu livre-arbítrio, usando o seu livre-arbítrio. Se nesse meio tempo alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, aqui é para isso, hein? Quando o objetivo não é alcançado, o ser humano se sente vazio, olha ali, ó, inconformado, depressivo e triste. Ah, tá aqui. Quando o objetivo foi tudo, né? E triste, isto. Então, tu vê assim, ó, isso não acontece com as pessoas? Isso não é normal acontecer? Com todos nós, passamos pelas mesmas fases. Ninguém é melhor que ninguém, mesmo com discernimento. Mas você tem que recuperar o tempo perdido. Você precisa recuperar o tempo perdido. Lembra que quando você começa, se você é assim e se deixa cair nesse sentimento de vazio, quando cai no vazio, a pessoa parece um buraco sem fundo. Quando já entra no vazio, a pessoa já parece, sabe o quê? Aquele buraco negro, né, que se fala tanto lá, que aquilo suga o que está no universo lá em cima, o que está lá em cima. Quando a pessoa tem um vazio, ela quer o quê? Preencher, ela não quer deixar mais vazio, ela quer encher, né? Então, de diversas formas, ela vai enchendo. Ó, inconformada. As atitudes dela ela usa essa atitude comportamental, né? São atitudes ruins, porque gera energia de inconformidade com a vida, tá? E ao mesmo tempo já começa a entrar em depressão e tristeza, que na verdade é o contrário, né? Tristeza e depressão, porque a tristeza passa para a depressão. Isso vai acontecer por que acontece por que vai crescendo assim? Por causa das interferências. Nós não estamos sozinhos aqui nesse mundo. Nós temos do nosso lado vários irmãozinhos que já desencarnaram e precisam de quê? Companheiros. Não querem ficar sozinhos. Entram então e se ligam na mesma energia, na mesma frequência. Se aquele irmãozinho é inconformado, ele está sentindo, estou sentindo aqui que ela está inconformada, eu já senti a energia dela. Então, sentindo a energia dela, já é minha amiga, eu fico do lado dela, eu sinto proteção, ela sinto me proteger. O que vai acontecer? Se eu sou um espírito, já sabe o que é, né? Um espírito depressivo do lado dela, eu tô emitindo energia de tristeza e depressão também. Que automaticamente ela vai começar a sentir e piorar. Por isso que começa com inconformado, depois passa para tristeza e depois passa para depressão. Depressão já se sabe hoje, né? Que depressão é a descompensação química do corpo físico, né? Então, começa com tristeza e passa por uma depressão. Por isso que é medido através do sangue, enfim, né? É sabido isso, o médico sabe, o psicólogo sabe, o psiquiatra sabe, enfim. Então a gente precisa mudar a consciência da pessoa, fazer com que ela comece
a mudar através de injeções de positivismo. Eu, quando levanto só um mero exemplo, eu, quando levanto de manhã, eu me olho no espelho, não é para ver se eu estou bonito, se eu estou com a cara amassada, não é para isso. Eu me olho no espelho e digo para mim, sou perfeito, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, sou feliz e inteligente, vivo positivamente, tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo que eu peço, acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no meu subconsciente. Eu posso, eu quero, eu consigo. O que eu faço com isso? Eu estou fazendo injeções de positivismo. Quando eu olho no espelho para os meus olhos, os olhos é a janela da alma, entendeu? Então eu estou olhando para mim. Se eu me olho no espelho nos meus olhos, eu estou olhando para mim, porque eu não me enxergo, eu enxergo o meu corpo, mas eu não me enxergo. Então eu tenho que me enxergar através de mim, através dos olhos, dizendo essas palavras, né? Se a gente não fizer isso, eu não consigo me desligar desses irmãozinhos que estão sofrendo em torno de mim. Obviamente, quem quiser pode fazer até uma oração, qualquer coisa, que já começa a afastar, começa a se desligar. Por quê? Porque o que eles querem é justamente ficar ao lado de pessoas iguais. Então, os iguais se atraem. Não preciso falar mais nada, né? A gente sempre soube disso aí, né? O sucesso interno é o único que garante o sucesso externo. Então, o que eu faço quando eu digo sou perfeito, alegre e forte? Eu estou tomando um suco gostoso para mim. Eu fiz um mixer de palavras e estou tomando aquilo ali, jogando para dentro de mim. Porque com isso eu estou me tornando... É a mesma coisa assim, ó. É exatamente igual. Tem pessoas que dizem assim, ó vida, ó azar, não vai dar certo. E caminhando assim ainda, né? Caminha assim, né? Desiludido, sem força, sem vontade, né? É a mesma coisa. Se tu fizer processo contrário, em vez de dizer, ó vida, ó azar, não vai dar certo, diz contrário, fala contrário, te alimenta de positivismo, que tu começa a mudar esse processo. Lembra? Nós estamos fazendo agora um trabalho inverso, reverso, aquilo contrário daquilo que a Cris começou a falar. Nós começamos a nos desconectar. Nós precisamos agora a reconexão espiritual com nós mesmos. Porque olha só, nós já somos seres divinos. Lembrando disso, nós já somos seres divinos, né? Porque ali na Bíblia diz, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é esse corpo aqui que foi feito à semelhança de Deus. Porque nós somos pequenas centelhas de Deus, né? Olha o Big Bang depois, né, que houve, enfim, que é só uma maneira de a gente refletir, né, a questão do Big Bang. Aquele Deus grande explodiu, estamos todos aqui agora, cada um em cada planeta, enfim, até os planetas se formaram, outras coisas, enfim, as coisas aconteceram. Então nós estamos hoje em crescimento, agora voltando de novo para esse grande Deus. Precisamos voltar, através do quê? Da elucidação, para sair fora da Terra, ou de um outro planeta, que está acontecendo exatamente a mesma coisa, só que em outros corpos diferentes do nosso, enfim, ou iguais, não sabemos. E fora isso também, né, o sucesso interno é o único que garante o sucesso interno, a gente tem que pensar assim... Garante sucesso externo. Externo. Tem que pensar assim também, ó, que dentro desse quadro aqui, tem inveja. Muita inveja das pessoas que querem aquilo que tu tem e não tem. Não luta para fazer, para alcançar. Entendeu? Aquele olho grande. Então, são as questões externas. Eu estou falando da parte espiritual, mas também as pessoas que estão em nossa volta, né? Fora isso, como a Cris já tinha dito também, tudo vai memorizando, tudo tem memória. Não quero assustar vocês, mas tem pessoas que compram muita roupa usada. Cuidado, as roupas usadas possuem memória do seu
antigo dono ou donos. Você tem que fazer um trabalho para desconectar isso aí. Depois, se alguém quiser, pode me ligar e perguntar o que fazer, que eu ensino. Mas hoje não. Então, olha só, é necessário, mas não adianta lavar. Mas não é só lavar, Ricardo. Não. Que os objetos, eles canalizam muito energia, qualquer objeto. Tudo, qualquer. Só a roupa. Imagina a pessoa que está construindo esse edifício aqui, né? Aquelas pessoas que estão construindo, e se elas estiverem, por exemplo, só com brigas e desavenças, botando tijolo em tijolo, gritando um com o outro, e xingando o cara que paga eles, que não tem pago eles todas as sextas-feiras, e, sabe, aquilo vai ficando gravado, e você vem morar aqui. Como é que você vai ficar? Com toda essa memória aqui nessa construção. Fazer limpeza até nas paredes. Existem métodos. Comida. Se você sabe reiki, só faz um reiki, faz um chokurei, entendeu? Pronto, já limpou. E tem gráficos também para isso aí. Mas se quiserem, me liguem, me mandem um WhatsApp que eu explico depois, mas hoje não dá. Hoje não dá. Depois nós temos assim, ó, a coragem e a automotivação constituem a força íntima que faz a diferença, né? Então, olha só, o que vai acontecer quando a coragem e a automotivação, viu? Ó, de novo, automotivação constituem a força íntima que faz a diferença, sempre vai fazer a diferença. Por isso que nunca, quando acontece algo que deu errado para você, nunca repete o que deu errado. Já deu errado, para que você vai repetir? Dizendo, pô, deu errado. Ah, tu viu o que aconteceu comigo? Para 500 mil pessoas, ela começa a contar a mesma coisa, a mesma história, tudo que aconteceu, já deu errado. Já foi insatisfatório. Tu já te imantou com essa energia. É uma imantação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, assim? Então, é uma imantação. Por que tu continua te imantando com essa negatividade que já aconteceu? Tu já aprendeu a lição. Já aconteceu, então. Então, agora, esquece isso. Não começa a dizer e contar para todo mundo. Não se faz isso, né? Aliás, quando tem sucesso também, é bom nem contar, porque aquele olho em cima também, né? Mas isso já é uma outra questão. Se você é forte e se positiviza, é isso? Se positiviza todos os dias, te dá injeções de positivismo, nem te preocupa com isso, pode ter olho grande quanto tu quiser, entendeu? Se tu for positivo sempre, então nada vai te atingir. Então, constitui a força íntima que faz a diferença. Essa é a diferença, porque senão tu vai te deixar levar pela emoção dos outros. E aqui, tem muita coisa para falar aqui. Eu não vou falar, porque ela já vai entrar em coisas ali que vai derrubar, vai assim, ó, vai terminar com tudo que eu falei aqui, quer dizer, completar com tudo que eu falei, vai completar tudo que eu falei aqui. A coragem, né? Depois aqui, ó, devemos deixar de viver pelo determinismo e assumir o livre-arbítrio com discernimento. O que nós temos que fazer assim, ó? Por que a gente, esse determinismo aqui, ó, isso aqui é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem. Já viu aquele pai ou aquela mãe, coitado do pai e da mãe, sempre sofre, né? Mas a gente tem que dar exemplo para fazer o quê? Aquele pai ou aquela mãe que diz assim, ó, tu vai fazer, assim, faculdade de, sei lá, advocacia, sei lá como é que se diz lá. Né? Você vai fazer sim. Não, tu vai ser médico. Tu vai fazer faculdade para ser médico. Tu vai ser não sei o quê. E aquele filho acaba fazendo, passa 5, 6, 7 anos estudando uma faculdade, termina, não é o que eu quero. Eu não escolhi isso, foi meu pai que escolheu. Foi a mãe. Nós não podemos viver disto, determinismo. Nós temos que sair fora do determinismo das pessoas. Nós temos que sair fora do padrão familiar. Na maioria das vezes, o padrão familiar não faz parte de nós. Lembra que nós somos uma alma? Eu não sou filho da minha mãe. Quem é filho da minha mãe e do meu pai
É o meu corpo aqui, ó, que eu tenho, que é meu corpo, meu corpo. Mas esse cara aqui é filho da minha mãe e do meu pai. Eu não. Eu já tive outras famílias, milhares de vidas atrás. Então eu tenho uma outra cultura aqui dentro de mim. Eu tenho um outro conhecimento, não é só do meu pai e da minha mãe, eu tenho um outro conhecimento, eu tenho um outro padrão. Então, meus pais precisam deixar que eu desenvolva aquilo que é meu. Aquilo que é meu. É a mesma coisa que, falando na homossexualidade, por exemplo, é a mesma coisa. Por que homossexualidade? Por quê? Porque aquela força daquele espírito que está num corpo que não é dele, é contrário à vontade dele. Sempre foi mulher uma vida, né? 40, 50, 60 anos como mulher. Na outra vida, mulher de novo. Na outra vida, mulher de novo. De repente vem homem. Quais são as tendências desse ser? Qual é a tendência que esse serzinho tem? Tem culpa disso? Não! É tudo uma adaptabilidade, né? Uma adaptação do meio. Qual é o certo? É o que Deus nos trouxe, já te dou a palavra. É o que Deus nos trouxe, esse é o certo. O certo é esse, né? Que deveria, não é o certo, é o que deveria ser, né? Deus nos colocou num corpo de homem, puxa, vamos praticar para sermos, né? Se for mulher, vamos praticar, vamos tentar mudar, né? Se conseguir, mas é assim que eu digo, gente, essa questão do determinismo. Tu queria só perguntar alguma coisa? É para fazer perguntas? Assim, pode fazer. No final. Pode. Porque o determinismo ali, eu estava pensando que são coisas relacionadas ao nosso local, ao nosso, onde a gente vive, com quem a gente vive, que são influências do meio em que se está. E às vezes esse determinismo também tem a ver com o estágio em que a gente está. Por exemplo, uma criança de 7 anos, para a qual o determinismo é fundamental, porque esse determinismo vem de onde? Vem de uma sociedade onde ela vive e das pessoas que a rodeiam e que, entre aspas, querem o bem dela. Elas podem estar totalmente erradas, os pais. Não. Não digo que os pais estão errados, não é isso. Não, mas eles podem, né? Não, poder pode. Mas tu tem que pensar assim, ó, a criança é uma criança, tem uma idade, né, bem menor vivência do que os pais. Uma vivência menor. Os pais já estão vivendo aqui dentro. Como a Cris tinha dito, a gente não nasce já com aquele caderninho, não, com aquele caderninho já e dizendo o que eu tenho que fazer nessa vida. A gente precisa de alguém do nosso lado para determinar para nós algumas coisas. Pode ser totalmente errado também. Pode, mas assim, ó, por isso que eu estou dizendo, nós não podemos viver o tempo todo no determinismo. Quando chega uma certa idade e tu tem consciência do que está fazendo, né? Tu tem um conhecimento, consciência, é aquela força interior que vai te dizer, entendeu? É aquela força interior. Mas o pai e a mãe, eles estão dentro, digamos assim, da ideia que Deus pensou também. Porque tu tem que pensar assim, ó, quem foi essa mãe, quem foi esse pai numa vida passada? Tu não sabe. Sim, uma série de questões em aberto. Uma série de questões em aberto, então tu não sabe, entendeu? Pode ser que esse pai tenha sido um grande inimigo desse filho que vem vindo e que a frequência dos dois, né, se casaram no sentido contrário, né? O pai não chega muito perto, ou o filho não chega muito perto do pai, porque sente aquela energia do passado, entendeu? E aí chega um momento que talvez o pai, sentindo isso aí, o pai até vai dar conselhos, pode dar conselhos errados. É difícil acontecer isso. Pode. Só porque ele sente uma coisa, um ódio interno, mas não quer dizer pro filho. Não, eu só estou atirando aqui. Não estou dizendo isso aí. Eu nunca vi acontecer isso. Só estou atirando aqui. Entendeu? Mas pode, tem muita coisa que acontece aí. Entendeu? Então, mas o que eu estou dizendo assim, ó, chega um determinado momento da nossa vida, não, digamos assim, não numa fase inicial da vida, né? Criança não pode, né? O pré-adolescente não pode. O adolescente, dificilmente, né? Difícil, mas pode. Esse já começa a funcionar o seu livre-arbítrio, querer fazer aquilo que ele acha certo, né? E já começa a determinar a sua própria vida. Ou adolescente, mas criança, pré-adolescente, não, isso aí já é tanto quanto difícil. Até o medo vem aí, né?
Ficar sozinho vai fazer o quê? Não tem como. Entendeu? Então o papel da mãe e do pai é fundamental, ou do criador, para colocar nos eixos, tentar colocar nos eixos ali. Mas chega um momento que tu vai sentir falta, entendeu? Agora tem gente que se molda, tem gente que fica tão fácil, que acaba decidindo o que já está pronto, fazendo aquilo que tudo já está pronto, entendeu? Então é um tanto quanto complicado. Tem muitas coisas que envolvem aí a nossa vida. Nesse trabalho sobre a coragem, existem, olha só, agora sim, ó, nesse trabalho sobre a coragem, existem várias facetas interligadas, tá? Que é o quê? Entre elas, a resistência, o contrafluxo. Tu tá vivendo a tua vida, caminhando na estrada da tua vida. Chegam pessoas dizendo para ti o que tu tem que fazer. Chega outro dizendo para ti o contrário do que tu tem que fazer. Quando tu começa a comentar com alguém dizendo que vai pegar o emprego tal, eles dizem, não pega esse aí, eu já trabalhei lá, é horrível, não vai fazer isso aí. Eu vou sair desse meu trabalho e vou abrir um negócio para mim, vou abrir uma fruteira para mim. Vai ser 10. Não! Tu tá louco? Tu vai sair do teu trabalho, que já tá há quanto tempo do teu trabalho, tu vai sair, tu vai abrir uma fruteira? Meu Deus, nós temos colegas que já fizeram isso e se deram muito mal. Lembra que cada um tem os seus valores. Cada um tem suas experiências. Cada um tem a sua energia. Cada um tem a sua capacidade. Cada um vai fazer de um jeito diferente do outro. Aquilo que deu errado para ti pode dar muito certo para o outro. Pode dar muito certo para o outro. Numa ilha onde existiam pescadores, família de pescadores. Aí o que aconteceu? Chegou, todos aprenderam a pescar, né? Todos os familiares aprendiam a pescar e alimentavam sua família. E naquela ilha chegou um dia uma grande fábrica, não sei se é fábrica que se diz, que eles pescavam em alto mar com navios. Tinha 2, 3 navios que pescavam em alto mar e traziam para a ilha. Ali era o centro deles. E começaram a vender peixes. Baratíssimo. Também. Barato, né? Mas o problema é o seguinte, a maioria dos moradores quase mataram. Queriam queimar a empresa, não queriam que tivesse esse tipo de progresso lá. Não queria nada. Aí saiu com cartazes, fora a empresa tal, fora, aqui não, aqui somos uma ilha de familiares de pescadores, nós pescamos, nós nos alimentamos, caiam fora, aqui não é, vocês não podem ficar aqui, cheio de cartazes na mão. Outros não, outros pensavam, bom, só um pouquinho, a coisa tem que mudar, isso não ia ser para sempre mesmo, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma fábrica de sacos plásticos. Para quê? Para ensacar os peixes. Pronto, deu um belo resultado. Já fez, deu certo. E o outro pensou, não, mas aqui eles vão precisar de muito gelo. Vou fazer uma fábrica de gelo. Opa, já começou também, né, a mudar. Determinismo, mudanças, entendeu? Progresso. Então você tem que cuidar isto aqui. O contrafluxo que não deixa você crescer, te botando medo. Quando tu entra numa empresa, seja qual for, normalmente quem entra, tu sabe, né, Helene? A Helene trabalha com... Tu é... Assistência social, desculpa. Então escutou muito já, né? Aí tu entra na empresa e normalmente, quando a gente entra na empresa, é novo, tu quer mostrar trabalho. Trabalho é feito coordenado. Quem quer fazer hora extra? Eu! Pronto, já levantava. Eu era um que fazia isso, levantava. Mas dentro de uma empresa, sempre tem aqueles que dizem assim para mim, ó, Carlos, vem cá. O negócio é o seguinte, Carlos. Não adianta eu te matar. Tu vai ganhar sempre esse salarinho aí. Tu vai ganhar sempre a mesma coisa, cara. Não te mata. Para que tu está fazendo tudo isso que tu está fazendo, cara? São os chamados bolas murchas, que querem que tu seja também um bola murcha. Entendeu?
Esse é o detalhe, vocês veem isso aí em empresas. Então, cuidado com os contrafluxos que não deixam tu crescer, entendeu? Eles não crescem, não querem produzir, não querem fazer nada e não querem que tu faça também. Tá cheio assim, tá? Depois nós temos o quê? O padrão da alma, isto é, que a Cris já tinha falado aqui, né? Que nós trazemos. Aqueles padrões, que padrão que eu tenho? Eu não sei. Eu vou, olha só, para vocês terem uma ideia, eu gosto de exemplos para mostrar. Eu atendi uma vez uma família praticamente, uma família toda praticamente, mas a mãe trouxe o filho, tinha 3 filhos. A mãe trouxe um dos filhos que não queria saber de estudar mais, não queria trabalhar, porque eles tinham uma empresa, né? A família tinha uma empresa, traficantes, que eu fui saber depois, mas ela chamava de empresa. Meu filho não quer trabalhar na empresa, não quer saber da nossa empresa. Depois que ela me disse, nós somos traficantes. Tá, tudo bem, tá, cada um, entendeu? E o filho não queria. E não queria estudar mais, não queria nem viver mais. O filho. Ele queria fazer outra coisa, ele queria aprender. Tinha uma escola que ensinavam instrumentos, ele queria aprender a tocar violino. Essa é a vida que ele gostaria de ter, né? Tocar violino e, enfim, fazer outras coisas fora o que os outros filhos faziam e o que os pais faziam. Aí eu conversei com ele e ele me contou tudo isso depois do rapazinho. É um adolescente, é um jovenzinho adolescente. Vocês viram a questão da alma? Cada alma traz consigo o seu padrão. Uma família de traficantes, mas ele não fumava, não se drogava, o único, não se drogava e não queria trabalhar com essas coisas. Não queria. Então eu prefiro, ele disse assim, que eu prefiro ser faxineiro. Então eu prefiro ser faxineiro, eu não vou ser traficante. Bem assim, um adolescente. Então tu vê assim, ó, o padrão da alma não vai fazer aquilo que não serve para ele. Nunca vai alcançar, não vai fazer isso. Entendeu? Padrão familiar, que é aquilo que eu já tinha falado. O próprio padrão familiar. São aqueles padrões que a gente vem vivendo e vivenciando desde o nascimento. A herança cultural. Essa herança cultural a gente vem adquirindo desde quando? Não é só de outras encarnações. Essa herança cultural a gente vem trazendo quando a gente entra numa escola. Quantas crianças tem numa escola? Mínimo, uns 30. Na sala de aula? O máximo é uns 30, eu acho, mais ou menos, de 20 a 30. Cada uma dessas crianças tem uma cultura diferente. E tu tá ali no meio. Tu tá adquirindo culturas, vivenciando culturas diferentes. Tu vai escolher aquela que tu quer. Eu não me adaptei à minha, eu quero a do outro. E assim vai. Eu me sinto a mãe do fulaninho, eu me sinto mais minha mãe do que a minha própria mãe. Eu já ouvi isso várias vezes. Então tu vê assim, ó, a cultura, a influência da cultura e a influência do meio. Tá? E a influência do meio, que é a mesma coisa, né? Há um bom tempo atrás a gente já via, né? Todos os adolescentes começaram a usar, tu olhava na rua assim, né? Quando saíam do colégio, usavam um bonezinho, todos virados para cá o bonezinho, todos andavam assim, né? Eu digo, porra, tu olhava assim, todos eles, é a mesma coisa, a influência do meio. Então tudo isso a gente tem que cuidar, porque isso aí causa desvios de caminho. Tu vai te desviando de um jeito ou de outro, te desvia do teu caminho. Então nós temos que abrir o olho com tudo isso, porque senão a gente começa assim a entrar por um cano. Esta última merece atenção especial, porque olha aqui, ó, pode restringir a lucidez e a liberdade da pessoa. Porque se eu tenho um grupo de colegas que se drogam, eu vou me drogar, porque eu quero a amizade deles, eu quero ser amigo deles, não é assim? É esse o cuidado que a gente tem que ter, né? É um tanto quanto complicado isso aí, né? Às vezes fica ruim de eu ler aqui, então vamos ler aqui, ó. Então essa última merece atenção especial porque pode restringir a lucidez e a liberdade da pessoa, que alimentados pela preguiça mental, olha só, alimentados pela preguiça mental, comodismo e passividade,
dificultam a resposta comportamental adequada, isto é, por que eu vou fazer diferente se aqui fica mais fácil, já está pronto, eu sei como é que é o modelo, eu entro no mesmo modelito, para mim é mais fácil. E vai crescendo assim, crescendo assim, crescendo assim. Chega um momento que fica um tanto quanto difícil, né, sair desse padrão. Aí quem é que entra? Os psicoterapeutas, leva lá para a Annelise, vai lá para o Luiz, e assim vai, né? Porque para tentar fazer uma mudança e adequar a pessoa novamente para entrar para um novo caminho, tá? Então isso aí é um tanto quanto interessante, assim, a gente... Quanto maior for o discernimento, menor é a interferência interna e externa, causando uma tranquilidade íntima, advinda da lucidez de saber o que se está fazendo e o porquê. Isso já está dizendo o que está escrito, o que se tem que escutar mesmo. Tá? A sociedade moderna muda rapidamente, devido ao avanço tecnológico, porém, as angústias humanas pouco se modificaram nos últimos milênios. Por quê? Por quê, né? Assim, ó, primeiro porque as pessoas, na maioria delas, são muito carentes. Muita carência por diversos problemas, né? Então, a carência leva a pessoa, né, a entrar numa frequência dessas, né? A carência. Então, a gente tem que procurar, assim, mudar, sair fora dessas angústias. Porque o que a gente vê no dia a dia? Televisão, o que mostra? Internet, o que mostra? Tu entra lá no... Como é que é o nome? Instagram, né? Tu entra no... Nem sei usar isso aí direito. Mas olha só, tu entra no Instagram, né? O que tu vê? Tudo beleza. Pessoas de tudo que é tipo, espécie, viajando pelo mundo. É uma facilidade isso, né? Aí tu vai começando a te botar para baixo, porque tu não consegue viajar. Onde é que eles arranjam dinheiro para viajar? Gente bonita, linda, maravilhosa, com roupas. Roupas, enfim. Nossa, será que um dia eu vou alcançar isso aí? Será que um dia eu vou, sabe? Então, é um tanto quanto difícil a gente conseguir, sabe, nessa sociedade moderna agora, a gente ser a gente mesmo, né? Saber direcionar, e aí acaba ficando cada vez mais difícil porque tem muita informação. Exatamente. Então a tecnologia ela é muito boa, mas ela também tem que saber usar ela. É verdade. Saber direcionar o que a gente quer ver, né? É muito boa e nem sempre verdadeira, né? Eu posso pegar uma foto minha e colocar que eu tô lá na Torre Eiffel em Paris. Sair do Pior. Não, hoje com o IA, então né? a gente tem que ter esse filtro, né, também. Quanto mais avança a tecnologia, mais forte a gente vai ter que ficar, né? Para conseguir vencer, assim. Então, uma coisa cresce e a gente também tem que crescer. É verdade. E aí, com isso aqui, a gente tem que parar a pensar em nós. De novo, né? O egoísmo do Ricardo, né? Tem que parar a pensar em nós. O que eu quero para mim? Por que eu estou pensando assim? Então, será que eu tô exagerando assim? Será que eu tô sendo não egoísta, mas Centrado só em mim? Não só centrado. Na verdade, a gente tem que se centrar na gente, né? A gente tem que olhar pra gente, fazer as coisas mais pra gente, né? Mas será que eu tô com o olho gordo assim em cima dessa pessoa? Será que eu quero ser essa pessoa? Será que, sabe? Será que eu tô... Tu entendeu assim? Mas por que eu tô assim? Será que eu queria tanto ser igual a essa pessoa aí? Eu tô sendo já meio... Mas todo mundo que avança. Todo mundo. Que é o que é bom. Mas para aí, todo mundo pensa assim, desse mesmo jeito, entendeu? Mas a gente tem que abrir bem os olhos, ver o que ele está fazendo para nós e o que eu posso fazer a partir desse momento, né? Esse é o detalhe. Tô quase terminando, Liz, e já te passo. Se quiser falar alguma coisa, tu pode... Existe aí o perigo, então, de alimentarmos um estado de ectopia. Opa! Olha só. Um estado de ectopia, saindo fora do nosso roteiro programático, escolhido para a própria vida terrena. Só que a gente não sabe. Isso acontece, né? Um estado de ectopia faz com que a gente monte ou construa uma doença própria a nível celular.
um câncer até. Entendeu? Nesse estado de ectopia, na verdade, é sair fora do roteiro, sair fora da tua estrada. E com isso, pronto, tu já começou a entrar no desespero. E quem é que fez isso aí para ti? Tu te deixou cair da estrada. Olha só, pessoal, eu tenho uma estrada aqui, ó, para caminhar, que é aqui esse caminhozinho aqui. Então eu estou caminhando nessa estrada, estou vivendo nessa estrada aqui. Eu já sei disso. E blá blá blá, tá tudo muito bom para mim, tá ótimo para mim. Blá 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 blá. Tô conversando com todo mundo, Deus todo mundo. De repente começa a me doer o corpo, me dói tudo. Aí eu, puxa, eu começo a sentir mal-estar. Aí eu me dou conta, nossa, eu não cuidei da minha estrada, eu saí fora dela. Aí tu começa a voltar para a tua estrada de novo. Ó, começou a voltar para a tua estrada. Começou a melhorar de novo. Então, quando a gente começa a sair fora da nossa estrada, do nosso caminho, da nossa verdade, aquilo que nós desejamos, né, aquilo que nós escolhemos, a gente começa a entrar já num estado de sofrimento quando a gente sai fora da estrada. De um jeito ou de outro, você vai começar a sentir dores, sentir alguma coisa, que é aquele sinalzinho, aquele sininho, né, te dizendo, Ricardo, tu não está cuidando da tua vida. Eu sei que estava tudo bom para ti, tudo maravilhoso, tudo ótimo, só que tu não está cuidando da tua vida. Tu tem que caminhar decentemente nessa estrada, entre aspas, né? Tem que caminhar na tua estrada, não pode sair fora. Tu tem que cuidar, tu tem que abrir os olhos aonde tu estás andando. Se tu está dirigindo naquela estrada e não prestar atenção, para onde tu vai cair? De repente na frente tem um precipício, de repente teu carro desvia, de repente tem uma pedra, tem um buraco, tem que cuidar, a mesma coisa, a nossa vida. A gente tem que caminhar direto, reto, sempre buscando o melhor para nós, o melhor caminho para nós. Mas a vida nos impulsiona à frente, isso é que é o legal. A vida nos impulsiona para frente, ativando o mecanismo evolutivo através da crise. Porque quando eu saio fora da minha estrada, eu sinto dor. O universo está me avisando, Ricardo, saiu fora da tua estrada. Se eu não der bola, eu pioro a situação. Olha aqui, ó, eu já entro numa crise, porque aqui na estrada eu caí fora da estrada, eu perdi o emprego, me separei, alguma coisa vai acontecer para ti. Ó, com o surgimento da depressão, tristezas, perdas afetivas e materiais. Então tu tem que cuidar da tua estrada o tempo todo, nós temos que estar alertas. Positivismo o tempo todo. Porque pode ter certeza, todo o mecanismo evolutivo, sempre quando a gente precisa melhorar nosso caminho, é ativado automaticamente esse mecanismo evolutivo, através da crise. Deixa eu perguntar para vocês, como é que uma pessoa consegue olhar para si? Quando vem uma doença. Infelizmente, é ou não é? Normalmente, amor, dor. Tem gente que sente dor o tempo todo, mas quando é que tu olha para ti e começa a fazer coisas para ti? Lembra que eu falei? Ó, já vem o egoísta aí. Tu começa a olhar para ti, cuidar de ti quando tá doente. Tu não quer nem saber o resto, tu quer saber de ti. E dá valor daí. Entendeu? Aí tu começa a te valorizar, que é o certo. Deus, seja quem for, quer que a gente se valorize. Entendeu? Senão ele não nos botaria, cada um de nós, com suas características, sua personalidade, seu comportamento. Botaríamos robozinhos aqui. Né? Colocaríamos robozinhos. É mais fácil para ele, não se incomoda tanto. Não vai ter carta o tempo todo dizendo, ai meu Deus, me ajuda. Deus, me ajuda a comprar tal coisa. Deus, me ajuda a melhorar das minhas dores, enfim. Então, com o surgimento, né, dessas dores, já sabemos, opa, estamos fora do nosso caminho, eu não estou olhando para mim, não estou me cuidando. Né? Eu estou me cuidando do quê? Cuidando da alimentação, cuidando do que eu faço, o que eu digo, o que eu penso, né, minhas características. A estrutura emocional é muito importante,
Porque quando abala a estrutura emocional, né, que já começa a abalar o corpo todo. O corpo todo fica abalado, porque nós somos formados pelo quê? Pelo átomo. Nós somos átomos. Um bolo de átomo forma o quê? Célula, moléculas. Um bolo de molécula forma o quê? Células. Um bolo de célula forma o quê? Tecido. Um bolo de tecido forma o quê? Órgãos. Onde é que o médico entra? Célula. Nós não. Nós começamos aquele reikiano, né? Aquele que faz meditações, aquele que trabalha com energias, com remédios energéticos, vibracionais. E começa lá no átomo, que é a formação. O átomo é que forma a célula. A célula perdeu a informação, vira câncer. Mas trabalhando o átomo, ele retorna e volta. Por isso que a gente consegue sair da doença. Entendeu? Por isso que tem gente que entra numa doença grave, volta para a doença grave. Entra numa doença grave, sai da doença grave. Volta, enfim, fica naquele vai e vem. Mas se ele se cuidar o tempo todo e se alertar, enfim, ficar alerta, e é assim que funciona. Tá? Então, para que deixar chegar nesse ponto assim? Né? Eu acho que a gente tem que procurar, então, nos cuidar. Ricardo, Oi? então você está dizendo que se a pessoa for no seu caminho, fazer o certo para si mesmo, ao mesmo tempo estaria fazendo o correto para as pessoas que estão ao redor. Exato. Bem certo isso. Se tu fizer a tua parte, o resto é uma engrenagem. Por que o carro anda certinho? Porque ele tem para cada mecanismo tem a sua engrenagem. Se uma engrenagem quebrar, uma engrenagemzinha quebrar um dente, toda a sistemática abala. Não funciona. Entendeu? Então nós somos todos, cada um de nós. Anda mal, não Isso. vai dar certo. Vai forçando a máquina. Chega um momento que estoura, entendeu? Então, todos nós somos uma engrenagemzinha. E essa engrenagem, ela precisa funcionar redondinho. Então, por isso nós temos que lubrificar, né? Isto é, suplementar, e assim vai, entendeu? Temos que cuidar dessa parte. Se nós não cuidarmos, quem é que vai cuidar para nós? Entendeu? Tu ficaria do meu lado 24 horas por dia dizendo para mim, tu é perfeito, alegre e forte. Tu tem muito amor e muita sorte. Tu ficaria para mim dizendo 24 horas por dia para mim, fazendo isso? Eu? Não, mesmo que eu pagasse para ele, mesmo que eu pagasse R$1, ele nem ia querer mesmo, só ganha $1, né, meu? Ele não mora aqui, né? Ao entrar nessa vida, caímos dentro de um paradigma. Poxa, como é que a gente vai sair de um paradigma? Nós não temos esse paradigma do SUS. Aquilo é um paradigma. Apesar de que o SUS hoje, né, mudou muito, né? Mudou muito. Eu tenho levado meu pai nunca teve esse negócio Então eu sempre levo no SUS. Nossa, é maravilhoso. Não sei se é pela idade dele, mas maravilhoso. Maravilhoso mesmo. O atendimento é ótimo mesmo. Mas é um paradigma, porque, sabe, foi um paradigma para mudanças, né? Uma coisa assim que ninguém conseguia sair fora desse. Pode? Desculpa, Claro. Tu trouxe os filhos. E aí a gente tem os preconceitos, né? Aí eu vou embora do Brasil, vou para o Canadá. Porque eu quero ter uma vida no primeiro mundo. Tenho 2 filhos que moram lá. Minha filha precisava de um dermatologista quando criança, ela teve psoríase, e eu tentei ela com homeopatia, nunca mais tinha tido nada. Foi para lá, precisou. Lá tem só o médico de família, que tem intrauterino até o idoso. Mas uma consulta para ela, assim, em março de um ano, para janeiro do outro ano, não tinha, gente. Ela foi em janeiro, remarcaram para março. Meu Ou seja, um ano. Não, eu digo, a gente tem que começar a ter essa visão. É verdade. É só para colaborar, claro. assim. Obrigado. Eu acho que tudo tem 2 lados, né? O lado bom e o lado ruim. Eu acho que é muito difícil, assim, a questão dos... Casualmente, né? Lados, Lado bom, lado ruim, né? Tem coisas boas e coisas ruins. Porque
querendo ou não, também a gente paga o SUS, né? Aham. Mas tem coisas muito ruins aqui no Brasil, mas lá no Canadá também tem muitas coisas boas. Então, por isso que não tem a verdade ou o Mas hoje absoluto. a gente Tem que fez botar na balança, uma né? campanha na Praceres que eu nunca esqueci, que dizia assim, numa nova tecnologia, o mundo mudou, você mudou, né? Porque hoje a gente tem que rever esses conceitos, Uhum. entendeu? Ah, não, eu quero ir para os Estados Unidos, para o Canadá. Gente, as pessoas estão querendo vir para cá. Não é só para a gente Também é que nem pensar. religião, né? É que Eu acho que tem um peso forte aí, que é do que nós estamos falando? Da vida, da qualidade de vida, da saúde. Quer dizer, o Canadá é maravilhoso. Tem muitas coisas para a gente aproveitar. A vida, se tiver saúde. se tivesse Porque se alguma não coisa, tiver, né? é melhor ir pra cá. No cabo. Ao entrarmos nessa vida, caímos dentro de um paradigma que muitas vezes, então, contradiz a nossa essência, quer dizer, nós, almas, né? Contradiz de diversas formas. As pessoas preferem se adaptar a um sistema já pronto a procurar uma alternativa diferente, que lhes exija mais perseverança e disciplina. Por que as pessoas têm essa dificuldade? Por quê? É o comodismo, né? É o comodismo. As pessoas entram num comodismo. As pessoas, na maioria das vezes, por exemplo, assim, ó, tem aquela história do pai e a mãe que trabalharam feito condenados e juntaram uma grana e patrimônios. Aí o filho nunca quis nada na vida, cresceu e tal, os pais ficaram velhos e morreram. Ficou tudo pro filho. Não durou um mês. Tu entende assim a diferença? Entendeu? É complicado, entendeu? É complicada a coisa. O próprio indivíduo é o responsável pela sua história. E é verdade, nós falamos ali, ó, para isso é necessário coragem para mudar. O que é essa coragem? É a força interna que tu tem que ter, não tem outra forma, entendeu? Claro que, gente, aqui ele está dando pinceladas, né? É que isso aqui é um curso para a vida toda, o resto da tua vida, que é um curso que nós nos juntamos para trazer o do bom e do melhor para esse cursão que a gente vai fazer aí, né? Isso aqui a gente só está mostrando para vocês o que vai ser, é só um pedacinho daquilo que vai ser, entendeu? Mas eu acho bem importante também parar, pensar, porque é interessante a gente saber dessas coisas aqui.